E agora o Jornal Jovem Pan volta a falar sobre a lei sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, que derruba o chamado rol taxativo dos planos de saúde. Por essa razão, vamos conversar a partir de agora com a advogada Juliana Rassi. Ela é especialista em direito de saúde e também presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB aqui de São Paulo, a quem agradecemos pela participação. Seja muito bem-vinda à Jovem Pan News. Muito obrigada, boa noite, Daniel, boa noite, Lívia, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês novamente. Muito bom, doutora, vários assuntos para tratarmos, mas é importante a gente esclarecer para o nosso público o que muda a partir da sanção desse projeto que altera o rol taxativo. É importante dizer que as operadoras serão obrigadas, então, a autorizar esses tratamentos e esses procedimentos que estejam fora dessa lista, que a gente chama de rol. Mas é importante também especificar que será preciso atender a alguns critérios. Que critérios são esses? Sim, exatamente. A partir de agora, né, que houve a sanção presidencial da lei, e ela altera a 9656, ela traz o conceito do rol exemplificativo, que era um clamor aí de grande parte dos consumidores, dos pacientes, né, de beneficiários de planos de saúde de modo geral. O rol exemplificativo, ele considera o rol da ANS como um exemplo, como uma referência básica. Então, a princípio, você tem cobertura para procedimentos além daqueles previstos ali. Contudo, como você muito bem ressaltou, não é uma cobertura automática sem qualquer critério. Tem que haver uma recomendação médica pautada em evidência científica, reconhecimento da eficácia, né, não pode ser nada experimental, nada até mesmo que coloque em risco o paciente, e aí isso traz um fortalecimento até da autonomia do médico, que é o médico que atende, que é aquele médico que é o profissional, que é a pessoa mais adequada para indicar o melhor tratamento para aquele caso concreto. Então isso, sem dúvida, atende muito mais a população do que aquele rol mais fechado, o rol taxativo, como até então era válido, né? Que é só a listagem da ANS, é só aquilo e nada mais. Embora houvesse algumas exceções também, mas agora, sem dúvida, ficou muito mais flexível. Agora, doutora, diante dessa possibilidade que agora se confirmou da sanção do presidente Jair Bolsonaro dessa lei que derruba o rol taxativo, falamos na semana passada que representantes da ANS já estavam se reunindo com representantes do governo para tentar negociar e criar um decreto para lidar com as judicializações diante dessa sanção. Te pergunto então, doutora, essa sanção encerra essa discussão a respeito do rol, que agora, segundo a sanção, é exemplificativo, ou essa lei ainda pode ser questionada no STF, ainda pode haver uma batalha jurídica nesse sentido? Eu entendo que traz uma garantia muito maior, porque agora, de fato, ela muda a lei principal, que é a 9656, que foi o marco regulatório do setor de saúde, mas claro que não esgota a possibilidade de se tentar rever isso, né, em esferas aí superiores. Isso aí, sem dúvida, o direito à justiça, o acesso à justiça, ele é uma garantia a todos, mas fortalece muito mais, abre muito mais a questão aí da força do rol exemplificativo. Agora, doutora, como complemento dessa pergunta da Lívia, e as ações que já estavam em curso, que reivindicavam tratamentos que agora serão autorizados, como ficam esses casos? A ação perde o objeto? Então, eu vejo que, a princípio, não. As ações, elas são, assim, ações particulares, então são ações, tem ações que têm um entendimento pelo rol taxativo, tem ações que têm um entendimento pelo rol exemplificativo. Eu vejo assim que vai caber muito mais até o advogado que dessa ação argumentar, atravessar a petição no processo, informando que tem uma lei, né, que considera agora o rol exemplificativo, embora tenha alguns requisitos e alguns critérios, então não tem como você falar que todas as ações agora têm que aderir a essa lei e que tudo está coberto, porque em cada situação são particularidades, são peculiaridades, então vai ter que ser analisado caso a caso. Claro que se enquadrar nos requisitos da lei para que seja liberado, ainda que fora do rol da ANS, ou seja, na linha da exemplificariedade do rol, vejo que tem muita possibilidade de haver mudanças aí nas decisões judiciais. Como vejo também, me perguntaram isso hoje, eu acredito que vai haver um aumento da judicialização nesse primeiro momento. Né, principalmente porque quando teve essa decisão anterior do STJ, que reconheceu que o rol era taxativo mitigado, isso inibiu um pouco a questão da judicialização, alguns processos tiveram algum reflexo com relação a isso, os juízes começaram a ficar um pouco mais exigentes na hora de conceder liminares,
e agora a gente vê o inverso. Então, eu acredito que no primeiro momento até deve ter uma demanda represada que deve vir à tona. E depois as coisas devem se autorregular um pouco mais. Doutora, eu vou convidar os nossos comentaristas para essa conversa também. Sua pergunta, Cris? A minha pergunta vai reforçar algo que vocês já estavam comentando aí antes, em relação a quem está com processos na justiça. A gente sabe que normalmente as famílias que entram com esses processos, elas têm, óbvio, uma esperança de cura em algum tratamento que normalmente ainda não foi reconhecido por algum órgão competente como um tratamento eficaz. Essas famílias têm chance dentro dessa nova decisão aí do rol taxativo? Sim, eu vejo que sim. Tem uma chance muito maior, porque agora a gente tem algo mais legalizado, né? Então, uma discussão que antes ficou um pouco travada, até por conta do posicionamento recente do STJ, agora tem uma abertura maior, pelo entendimento, né, pela lei que traz a questão da exemplificariedade do rol. Então, a princípio, teriam coberturas, procedimentos fora da referência básica de saúde, mas tem que ter alguns critérios aí a serem respeitados, não pode ser nada fora de evidência científica, nada sem reconhecimento aí do Conitec, tem que ter até para a segurança do paciente mesmo. Perfeito. Queremos agradecer demais a participação da advogada Juliana Rassi, especialista em Direito de Saúde, além de presidir a Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB São Paulo. Doutora, muito obrigado pela participação. Volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Claro, é sempre um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo o trabalho de vocês. Tá bom? Até mais. Até mais.